Olá pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a PG ou a progressão geométrica. Então vamos lá. Muito bem, eu estou propondo aqui para vocês um empréstimo, né? Mas todo empréstimo tem pagamento, mas vamos lá. A minha proposta é o seguinte, ó. Durante 30 dias eu vou te pagar 10 milhões e 500 mil reais por dia. Então no primeiro dia eu te pago, te dou, né? Te pago, te empresto. Pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a PG, ou progressão geométrica, certo? Então vamos lá. Para começar, eu quero propor a vocês um empréstimo, né? Eu faço para vocês, eu empresto para vocês esse valor aqui por dia. Então no primeiro dia eu te empresto 10 milhões e 500 mil, no segundo dia eu te empresto 10 milhões e 500 mil, e eu vou repetir esse empréstimo total aqui até até o 30º dia. Isso vai dar 315 milhões de reais, né? Só que vocês vão ter que me pagar esse empréstimo de volta, né? E como é que eu quero que vocês me paguem esse empréstimo? De uma forma bem tranquila. Olha só, no primeiro dia você me paga R$ 1, no segundo dia R$ 2, no terceiro dia o dobro do dia anterior, no quarto dia o dobro do dia anterior. Isso aqui vai sendo somado, obviamente, né? No quinto dia você vai me pagar R$ 16, no sexto dia R$ 32 e assim por diante. Ok, na metade do mês você vai ter devolvido, vai ter pago de volta para mim o somatório disso aqui, ó. Né, nesse dia vai dar R$ 16.384, somado aos 892, 16 com 8, 24, 24.400, 24, não vai dar nem 25 mil aqui, ó, tá? No 15º dia. E aí vocês vão continuar fazendo o pagamento. Olha só, no dia 28 vocês vão ter pago 134.217.728, somando e somar com tudo isso daqui. Bom, mas por que eu parei no dia 28? Olha o que acontece no dia 29. Dia 29 você vai ter pago, você vai pagar esse valor e eu vou somar com tudo isso daqui, ó. 268 milhões, né? Você vai me pagar de volta. Olha lá, tá bem pertinho já aqui, né? Deixa eu pegar uma caneta para apontar aqui para ficar bem legal. Olha ali. Quando chegar no dia 30, você vai pagar 536 milhões. Então no dia 30, só o valor do dia 30 já dá superior ao que você recebeu. E olha o que acontece quando a gente soma tudo isso. Você vai ter pago 1.073.741.823 reais. É um valor absurdo. Tenta ler esse número aqui bem rápido, inclusive, para ver que rolo que a gente faz. Então isso aqui, gente, isso aqui é uma progressão geométrica. Progressão geométrica que começa, cujo primeiro termo é 1, segundo termo 2, terceiro termo 4. E a razão dessa PG é razão 2, porque eu estou multiplicando cada um desses termos aqui, eu estou multiplicando por 2, certo? E aqui, tá, a nossa PG tem 30 termos. Olha aqui, ó, vai de 1 a 30. E aqui a gente tem nada mais, nada menos que o somatório de todos os termos da PG, ou seja, a soma dos termos da PG. Tá? Tudo isso aqui a gente vai estudar agora na sequência nos próximos slides. E aí eu peço que vocês prestem bastante atenção para compreender do que se trata. Tá ok? Então, quando a gente ouvir dizer assim, olha, isso está crescendo em forma de progressão geométrica, né? Significa que é um crescimento meio absurdo, né? Por mais que inicie praticamente sem significado nenhum aqui, ainda assim o valor de acréscimo é um absurdo lá no final, né? Então vamos lá. Só para complementar, gente, que em biologia vocês vão estudar
alguma coisa, se não estudaram ainda sobre pH, sobre proliferação de bactérias e tal. Tá certo? Então vamos lá. Bom, o que é uma progressão geométrica ou pG? A progressão geométrica é toda sequência numérica, né, em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao produto do termo anterior por uma constante Q. O que é produto? Produto é o resultado da multiplicação, não pode esquecer isso. O número Q é chamado razão da progressão geométrica. Então a gente viu em PA, ou progressão aritmética, que ela é uma sequência numérica onde cada termo a partir do segundo é a soma de um termo com uma constante também chamada razão, só que lá é representada pela letra R. Então a diferença é que na PA a gente tem a soma de um termo anterior pela razão. Na PG a gente tem o produto do termo anterior pela razão. Tá? Então essa é a diferença de PA e PG. Aqui, inicialmente. Olha só, temos aqui a nossa progressão geométrica estudada na tela anterior, né, os valores que vocês me pagariam aí diariamente. Então, olha só, tem o A1 que é igual a 8, até a representação aqui vocês estão vendo que ela é muito semelhante, é igual a PA. A2 é 16, A3 é 32, A4 é 64, A5 vai ser 128 e assim por diante. Bom, aqui nós vamos definir o seguinte, ó. Como é que eu escrevo então a razão? A razão é o A2 dividido pelo A1, certo? Se para mim escrever o termo A2 eu multiplico ele pela razão, para encontrar a razão eu divido os dois termos. Operação inversa, certo? Olha lá, qual vai ser então o valor da razão dessa PA. E aí a gente tem aqui um N, que é um número que vai aparecer, ficou invertido, mas A1 é o termo inicial, N é o número de termos de uma PG. Vamos embora. Um pouquinho de homenagem às meninas aqui, né? Então vamos lá, representação genérica de uma PG. Temos novamente a nossa PG. Olha só, como é que eu escrevo os termos de uma PG em função do primeiro termo? Então olha só, o A2 é o A1 vezes a razão. Tá aqui, ó, A2, 8 vezes 2, 16. Olha o A2 aqui, ó. A3 é o A1 que multiplica a razão por ela mesma duas vezes, ou seja, a razão elevada ao quadrado. Então dá uma olhada aqui, ó. A razão é 2, 2 ao quadrado, 4. 8 vezes 4, 32. Ó, duas vezes a razão. Daqui para cá, ó, duas vezes a razão. Se eu quero o A4, ele é o 64. O A4 está aqui, ó. Então, quantas vezes eu preciso da razão para chegar até aqui? 1, 2, 3. Então, a razão é elevada a 3. E assim vai. 2 elevado a 3 é 8. 8 vezes 8, 64. Tá, e se eu quero um termo qualquer da minha PG? Qualquer termo, um termo N. Então, AN, um termo na posição N. Em função do A1, eu vou ter Q elevado a N menos 1. Por que é o Q elevado a N menos 1? Vamos pegar aqui, ó. Para mim escrever o A2, eu pego o A1 multiplicado pela razão. Se eu tivesse um expoente aqui, seria 1. Se eu quero escrever o A3, eu vou pegar o A1 e multiplicar pela razão ao quadrado, ou seja, o termo, certo? Menos o 1 aqui. Se eu quero saber o A4, eu tenho a razão multiplicada por 3, ou seja, o termo que eu quero, a posição que eu quero, menos 1. Então, n menos 1, tá? Olha como é que vai ficar aqui, ó. A5, 8 vezes 16, 128. Ou seja, o que é o 16? É o 2 elevado a 4. Na sequência, a gente tem, então, de novo, a fórmula e uma extensão dessa fórmula, né? Então, eu tenho aqui a fórmula do termo geral. Escrevo qualquer termo da PA, posso escrever qualquer termo da PA usando essa fórmula aqui, tá? Como eu estou escrevendo o termo 5 aqui, ó.
o quinto termo da PA. Como é que eu estou escrevendo o quinto termo da PA? Vai ser o A1, que é o 8, multiplicado por 5 menos 1. Aliás, multiplicado pela razão elevada a 5 menos 1. 5 menos 1 é 4, 2 elevado a 4 é 16. Então, 8 vezes 16, 128. Vamos tocar o barco. Se precisar, pessoal, para o vídeo, assiste novamente a tela onde a gente saiu, tá? Então, olha só, as progressões geométricas, da mesma forma que as aritméticas, classificam-se em infinitas, infinitas, decrescente, crescentes, estacionárias. A gente vai ver algumas delas aqui. Além disso, as progressões geométricas de razão negativa são chamadas de alternadas, porque seus termos são alternadamente positivos e negativos. Então vamos na sequência. Olha só. A PG é crescente quando cada termo a partir do segundo é maior que o termo que o antecede, obviamente, né? Então ela pode ser 2, 4, 8, 16, 32. Então o termo anterior, o segundo, a partir do segundo termo, ele é sempre maior que o seu anterior, né? Quando que isso acontece? Quando A1 é maior que 0 e quando a razão é maior que 1. Então, exemplo aqui, ó. 4, 8, 16, 32. Ela é crescente porque a razão é igual a 2, ou seja, a razão é maior que 1. Essa é uma PG decrescente, porque a razão, olha lá, razão é igual a meio, certo? Aqui é o cálculo da razão, o 2 dividido pelo 4 dá meio, meio é menor que 1. Então, se é menor que 1, então ela é decrescente. E uma PG é constante quando todos os termos são iguais. Para que isso aconteça, é necessário o suficiente que sua razão seja igual a 1, ou que todos os seus termos sejam nulos. Então, o que é uma PG constante? Ela não se altera. Se a razão é 1, você vai multiplicar por 1. 8 vezes 1, 8 vezes 1, 8 vezes 1, isso aqui não vai mudar nunca. Então, ela é uma PG constante. Ou quando os seus termos são nulos, são iguais a zero. Então, é uma PG constante de razão indeterminada. Por que indeterminada a razão? Porque eu vou dividir 0 por 0, né? Isso aí é uma divisão que não existe. Tá? Propriedade da PG. Aqui faltou um detalhe, mas toca o barco. Olha só, numa PG positiva, qualquer termo é a média geométrica entre o termo anterior e o seguinte. Então, vamos ver o que é média geométrica. Ó, 4 é a média geométrica entre 2 e 8. Então, eu vou pegar aqui, ó. O 4 está entre o 2 e o 8. Como que eu calculo a média geométrica? Média geométrica é o produto dos dois elementos, a raiz quadrada do produto dos dois elementos, certo? Olha lá, ó. 8 é a média geométrica entre 4 e 16. Então, 8 é a média geométrica entre 4 e 16. Por quê? Porque 8 é igual a raiz quadrada de 4 vezes 16. Isso aqui é cálculo de média geométrica. Então, ó, na sequência, né, numa PG finita, o produto de dois termos equidistantes dos extremos é igual ao produto dos dois extremos. Vamos ver o que é isso aí. Olha aqui na imagem. Ó. Extremo, o 2 e o 64. Esses são os dois extremos. Então, 2 vezes 64 é 128. Os outros dois termos vizinhos aqui, ó, 4 e 32 é 128. 8 vezes 16 é 128. Isso aqui, gente, é muito parecido com a PA. Lembra que na PA a diferença é que a gente soma os termos, né? E aqui não. Aqui a gente está multiplicando os termos, certo? Na PA é a soma deles. Bom, aí agora a gente vai entrar em soma dos termos da PG. Essa soma dos termos da PG explica aquele valor de 1 bilhão lá que vocês me pagariam no caso dos empréstimos de 10 milhões, de 10.500 reais por mês. Então, olha só. Essa é a fórmula. Não vou entrar no detalhe da demonstração dessa fórmula, porque ela envolve uma série de cálculos e a gente ia enrolar o meio de campo. Então, vamos aqui. Ó. Dada a PG menos 4, menos 12, menos 36, menos 108, determine o valor de n para que a soma desses n termos seja menos 1456. Então é uma PG infinita por causa dessas reticências aqui. Então o que ele quer saber? Quer saber o valor do n, ou seja, quer saber quantos termos tem essa PG
de modo que a sua soma seja menos 1456. Então vamos lá. Então essa é a PG. A1, A2, A3, A4. Tem 4 termos só. Observa na fórmula que eu só preciso saber o A1 e a razão quando eu quero saber o número de termos. Tá? Então, com duas informações, eu já tenho o A1 e fazendo essa divisão aqui eu descubro a razão. Então vamos lá. Olha só, essa é a PG. Como é que eu descubro a razão? O A2 dividido pelo A1. A2 dividido pelo A1 dá 3. Na sequência, eu vou aplicar a fórmula. Então, aplicando a fórmula, eu preciso que a soma dos n termos seja menos 1456. Isso aqui está lá no exercício. Substituindo os valores, A1 vale 4, negativo. A razão nós acabamos de descobrir é 3. Feito o exercício, a partir daqui é só resolver esses cálculos. Olha ali, ó, 3 menos 1, 2, o único cálculo que foi feito. O 2 está dividindo, ele vai passar multiplicando. Multiplicou por 2, nós temos menos 2.912, mantém isso aqui. 4 está multiplicando, tudo que está dentro do parênteses ele vai passar dividindo. Então, olha aí, ó, fazendo a divisão, resultado é 728 igual a 3n menos 1. Novamente, operação inversa. O 1 é positivo, está subtraindo, ele vai passar somando. Olha aí como é que vai ficar. Então, todo o processo, pessoal, que nós fizemos a partir da fórmula, a partir de substituir o A1 e a razão, todo o processo aqui foi operação inversa. Divisão, multiplicação, aqui é multiplicação, passou divisão, aqui é subtração, passou soma, e aqui também vai ser operação inversa. Perdão, aqui vai entrar uma outra propriedade. Tá. E como é que eu vou fazer tudo isso aqui? Eu tenho um expoente, eu tenho uma equação exponencial. A letra, a minha incógnita, está no expoente. Quem se lembra como é que faz isso aí? Então, olha lá. Ó. E agora, né? Como é que eu faço isso? Muito simples, gente. Basta lembrar da propriedade de potência de mesma base. Como é que eu igualei essa potência aqui? Ó? Como é que eu igualei esse expoente, essa base, aliás? Perdão. Como é que eu igualei a base? Olha lá. Eu fatorei o 729 e encontrei que 729 é igual a 3 elevado a 6. Então, se eu tenho bases iguais, certo? Na equação exponencial, eu posso cancelar essas bases. E aí eu vou ter n igual a 6. Então, olha só. Ele quer saber o seguinte, ó, determine o valor de n, ou seja, determine quantos termos tem essa PG, de modo que a soma desses termos seja menos 1456. Então, essa PG tem 6 termos. Tá? Se eu acrescentar aqui, ó, multiplicar isso aqui por 3 e multiplicar por 3 novamente e somar tudo, vai dar menos 1456. Certo? Muito simples de fazer, sem usar a fórmula, como eu disse. Né? Eu posso acrescentar termos e ir somando até chegar no resultado. Mas, se for uma PG como aquela da tela inicial lá dos pagamentos, com 30 termos, com 50 termos, então esse valor vai ficar muito difícil ficar fazendo ele por tentativa, somando termo a termo. Então vamos na nossa sequência. Bom, gente, obrigado pela presença de vocês, espero que tenham gostado da nossa aula. Então, eu postei lá nas atividades do sala de aula o material para vocês consultarem, tá? E no final dele tem alguns exercícios. Então, o conteúdo, ele aparentemente está um pouco extenso em número de páginas, acho que são 5 páginas, mas ele é o texto dessa explicação. Então, você assiste a videoaula e lê o texto, tá? Tem também uma referência de site de onde eu coletei essas informações para poder compor o material da aula para vocês, tá ok? Vamos aproveitar aqui, deixa eu mostrar uma curiosidade para vocês. Não vai dar para mostrar não, então terminamos por aqui.